Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu amado irmão, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais uma videoaula ofertada pelo CAPED. Estamos aqui estudando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando a Carta aos Efésios. A nossa primeira aula foi feita uma introdução geral da carta. Nós pudemos conhecer quem é o autor, quando foi escrita, em que momento foi escrito, o objetivo da escrita, e hoje nós vamos estar dando aqui continuidade ao estudo dessa carta, estudando a lição de número 2, que tem como título As Bênçãos Espirituais. E eu tenho aqui a honra, a alegria de ter ao meu lado meu amigo, presbítero Nilson, ali da nossa congregação do Jardim do Estado. Daí uma palavra de saudação, irmão Nilson. Pode ser, irmãos, é um prazer, é um privilégio, né, estar aqui, né, poder colaborar junto com os irmãos, com o pastor Adailton, que é uma benção, escritor também, pastor, mestre, né, então para mim é uma honra estar aqui. Então vamos junto, né, contribuir o que pudermos aqui para poder crescermos, né, essa é a ideia, né, crescermos, né, para a glória de Deus. Muito bem. A carta aos Efésios, é importante nós destacarmos, é considerada por muitos comentaristas, por muitos teólogos, né, como a pérola da obra de Paulo, né? A carta aos Efésios, ela tem uma teologia profunda, densa, mas ao mesmo tempo ela é uma carta prática e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para as nossas vidas nesse trimestre. Como eu falei, nós vamos estar falando aqui nesta feita sobre as bênçãos espirituais, e é importante nós entendermos que essa expressão, as bênçãos espirituais, elas dizem respeito àquilo que Deus fez em nós e por nós no aspecto espiritual, né? Posso citar aqui como exemplo para elucidar esta verdade espiritual, os frutos do Espírito. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala da obra do Espírito na vida do crente. E ele usa essa linguagem do fruto do Espírito. E dentre muitos aspectos deste fruto do Espírito que Paulo destaca, escrevendo aos Gálatas, ele fala, por exemplo, da mansidão. Então imagina você aí, um camarada que era iracundo, nervoso, tudo que fazia era com ignorância, mas aí tem um encontro com Cristo. E o Espírito agindo na sua vida o torna uma pessoa mansa. Ou seja, a obra ou as bênçãos espirituais, elas se manifestam nessa esfera do Espírito. O ser humano, ele é composto de duas naturezas, uma natureza física e uma natureza espiritual. Essa natureza espiritual, nós costumamos dividir ela em duas partes, né? A alma e o espírito. Então nós vamos estar aqui destacando aquilo que Deus faz na esfera do nosso ser espiritual. E isso está diretamente ligado a estas bênçãos, das quais nós desfrutamos, né, em Cristo Jesus. Mas nós vamos estar, claro, não teríamos aqui espaço para falar sobre todas as bênçãos espirituais, pois elas são muitas. Mas nós vamos nos ater, é claro, aqui às bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo destacou aqui logo no início da sua carta, no capítulo 1, a partir do verso de número 3. E eu gostaria de pedir aqui o nosso professor, irmão Nilson, né, que nos falasse um pouco o que são essas bênçãos espirituais segundo Paulo aos Efésios. Que tantas, né, você falou, não dá para falar. Eu pegando o gancho, você falou de Gálatas, né, o fruto do Espírito, e você citou a pessoa que era, né, bravo e é dominado pelo Espírito Santo e se torna uma pessoa mansa. O próprio autor da carta é o exemplo, né? Verdade. Paulo, perseguidor,
de perseguidor, muda completamente e agora ele é esse servo maravilhoso do Senhor que traz ensinamento glorioso para nós. Alguns comentaristas da eles trazem que, como você comentou, Efésios tem uma profundidade tão grande e que eles comparam com uma avalanche, né? Que começa lá no topo, né? Uma bolinha e ela vai descendo, ela vai crescendo e toma uma proporção. O capítulo 1 inteiro é dessa forma, né? Começa lá 1 e 2, a saudação, o 3 aqui as bênçãos e começa. Do 3 a 14 não tem vírgula, é um parágrafo só, né? E isso é extraordinário. E é o texto-chave que ele deixou para nós aqui, que é o Efésios 3, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uau! Eu achei interessante, você falou essa dupla cidadania. E às vezes é difícil a gente entender isso, né? Eu lembro que, acho que o ano passado, se não me engano, acho que o Instituto Haggai, eles fizeram um congresso e o tema do congresso era Vivendo em Dois Mundos. E como isso é difícil para nós, nessa época contemporânea, o cristão, ele entender isso, né? Que ele é tanto terreno, mas ele também é celestial. E nós fomos abençoados, as bênçãos materiais que nós temos, mas a prioridade nossa são as bênçãos celestiais, espirituais, né? Então nós temos que entender isso. E às vezes é difícil, né? Se posicionar nesse mundo de forma a entender isso, que estamos aqui, mas não somos daqui, e precisamos aprender a usufruir de todas essas bênçãos que o Senhor fez por nós, não é mesmo? Verdade. Vamos falar sobre elas. Então, o nosso comentarista, ele destaca, né, algumas bênçãos espirituais das quais Paulo está se referindo, né? Quando Paulo ele usa essa expressão, né, bênçãos espirituais, logo após, no verso 4 do capítulo 1, ele já destaca de que bênçãos espirituais, né, ele está falando. Mas eu acho importante, antes de nós até comentarmos um pouco sobre essas bênçãos espirituais, né, falar sobre o fato que Paulo deixa claro aqui, que nós fomos abençoados, né? É interessante a expressão que Paulo usa e que o nosso comentarista destaca muito bem, né, que é um pretérito perfeito, ou seja, uma ação que foi iniciada e concluída no passado. Para quem? Né? Para os eleitos, para aqueles que ele havia elegido. Então, todos aqueles que foram eleitos, né? Nossa, eleitos, o senhor está falando de calvinismo. Não, a eleição é uma, né, realidade bíblica, é uma doutrina bíblica, né? E nós, pentecostais, né, nós cremos na eleição. Claro que não da mesma forma que nossos irmãos reformados, né? Eles acreditam na eleição partindo do pressuposto da soberania de Deus e nós acreditamos na eleição divina partindo do pressuposto da onisciência divina, né? Do fato de que Deus conhece todas as coisas, ou seja, conhece quem vai estar em Cristo, quem não vai estar em Cristo. Então, são para os eleitos, né, essas bênçãos espirituais, né? E o nosso comentarista, ele destaca muito bem também o fato de que o ser humano, né, ele pode tomar posse ou não destas bênçãos espirituais. Tem escolha, né? Ele fala sobre o livre-arbítrio. Fale-nos um pouquinho aí, irmão Nilson, sobre essa questão do ser humano. Mesmo, é até um pouco assim, cômico, né? O ser humano tendo o privilégio de desfrutar das bênçãos espirituais e ele poder simplesmente dizer não, negar, desfrutar dessas bênçãos espirituais. Ele dá o exemplo aqui de Caim, né? Está aqui o exemplo. Caim, ele poderia continuar, mas ele escolhe afastar, como qualquer um de nós. Nós podemos escolher essas bênçãos ou podemos simplesmente virar as costas para Deus e não querer esse. Que está aqui, ele deixou para nós, né? Caim, ele se afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de noite, ao leste do Éden, que está em Gênesis 4,16. É um exemplo
E vai indo, tem mais, né? Tem vários exemplos. Os dias de hoje, qual que é a visão que às vezes as pessoas têm, pastor Daí? Eu estava pensando esses dias. As pessoas têm assim, como que Deus vivesse sozinho na eternidade e aí decidiu trazer para nós, para ter essa comunhão, para ter essa união conosco. Isso não é verdade. Deus já vivia na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito, em perfeita harmonia, em amor um para com o outro. O que acontece é que essa harmonia, esse amor todo, decide nos escolher e nos colocar para dentro dessa família. Essa família de harmonia, de amor, decide escolher nós e colocarmos para dentro da casa. É isso, né? Que você acabou de falar da eleição, né? E parece eleição e predestinado, parece que é a mesma coisa, né? E as pessoas fazem essa confusão. Eu acredito que você também tem o mesmo entendimento. Predestinou, quando Deus predestinou, Ele já determinou um destino final para nós, é isso. Predestinou. É a mesma coisa, um exemplo, uma didático para a gente aprender. Você pega um pacote, coloca o endereço dele, então você está predestinando. Você sabe onde ele vai chegar. É mais ou menos isso que Deus fez conosco, Cristo fez conosco, não é mesmo? Sim. Os irmãos vão observar que durante esse estudo da carta aos Efésios, Paulo ele vai usar bastante essa expressão eleição, predestinação, porque são doutrinas bíblicas, né? São verdades bíblicas que nós não podemos negligenciar. Porém, nós cristãos pentecostais, às vezes temos assim medo, receio de falar dessas coisas porque soa, né, aquela predestinação fatalista. O que é isso, né? A predestinação fatalista é aquela crença de que Deus determinou quem vai para o céu e Deus determinou quem vai para o inferno sem levar em conta o livre-arbítrio humano, né? Nós, cristãos pentecostais, não cremos desta forma, né? Nós cremos que Deus em Cristo, Ele propiciou a opção da salvação para todos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, aquele isso é interessante, que nele crê, todos, né? não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo, nós temos a opção de desfrutar ou não destas bênçãos espirituais, né? Que, ao passearmos aqui por estes primeiros versos, né? Especialmente até o verso 14 do capítulo 1, nós vamos observar que Paulo fala de bênçãos espirituais ligadas à salvação. Porque existem outros tipos de bênção espiritual, né, que não estão ligados diretamente à salvação, né? Estão linkados, mas ao mesmo tempo não estão diretamente ligados à obra soteriológica, né, da salvação. Exemplo, os dons espirituais, né? Os dons espirituais, eles são manifestados na vida dos crentes para a edificação da igreja, né? Está ligado ao serviço, né? Qual o objetivo pelo qual Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo? Para que eles tenham ousadia, intrepidez, autoridade para a pregação do Evangelho. Porém, quando Paulo ele destaca as bênçãos espirituais, ele foca principalmente naquilo que alguns comentaristas falam assim, os zelos da salvação. Outros falam de os estágios da salvação. É sobre justamente isso que Paulo fala aqui no capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso de número 14, né? Mas existe esse fato de que o homem pode ou não desfrutar destas bênçãos espirituais, né? Por quê? Porque Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, né? A decisão de quê? De estar em Cristo ou de não estar em Cristo. Deus não força ninguém a estar em Cristo, mas Ele faz o convite, né, amoroso ao ser humano, para que ele esteja em Cristo e possa desfrutar de todas estas
bênçãos. É escolha, né? É escolha, né? O apóstolo Paulo, você falou, ele deixou para nós aqui, né? Quer dizer, o comentarista deixou para nós. A primeira bênção que ele deixa aqui, eleitos para sermos santos. Nós já falamos, predestinado para sermos filhos. Mas nós vamos falar mais sobre isso, né? Feitos agradáveis para Deus, remidos por meio do sangue de Cristo, acolhidos por sua vontade redentora e selados com o Espírito Santo da promessa, assegurando assim a legitimidade da promessa. O Pai planejou, o Filho realizou, o Espírito Santo garante. Extraordinária Trindade. Sim. Ela participa de todo o processo, né? Sim, sim. E outra coisa é que é importante nós destacarmos essa expressão, né? No qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso é interessante. Né? Em Cristo. Então, o nosso comentarista, inclusive, ele fala que, né, essa expressão está ligada ao reino espiritual, porque falam de bênçãos espirituais. Mas, quando a gente lê o contexto da carta aos Efésios, a gente vai perceber que esses lugares celestiais, nos quais nós recebemos as bênçãos espirituais, diz respeito à nossa posição de honra em Cristo. Uau. É por isso que é lugares celestiais. Nós em Cristo fomos colocados numa posição de honra. Antes nós estávamos longes, antes nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados, estamos agora perto em Cristo Jesus. Ou seja, nós desfrutamos de uma posição de honra. Nós desfrutamos de bênçãos nos lugares celestiais. Bênçãos que vêm do céu, porque nós estamos numa posição de honra em Cristo Jesus. Mas vamos falar um pouquinho aqui, Nilson, dessas bênçãos espirituais que Paulo destaca aqui a partir do versículo 4, quando ele diz que nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, meus irmãos. Não é só, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não. O que determina que alguém foi eleito por Deus, que alguém percebeu essa eleição, podemos assim dizer, tomou posse dessa eleição, desta salvação em Cristo, é que ele anda, ou ele manifesta em si, né, a santificação em amor. Eu acho extraordinário que ele começa a carta aos santos de Éfeso, né? E aí a gente tem essa visão, peraí, o que é santo, né? Não, ainda bem, nós já passamos dessa fase, nós já aprendemos. Então, sim, a gente tinha, quando não tinha um conhecimento, a ignorância, peraí, não, santos, então santos são só os pastores, os presbíteros, né, as pessoas do meio eclesiástico. Não, santos são separados, são todos que ele separou, no qual somos nós. Né? Então, assim, quando o apóstolo Paulo está se referindo aos santos de Éfeso, a todos aqueles que Deus separou, que está incluído nós também. Interessante que Deus escolheu ele para poder levar justamente aos gentios, né? Olha a dificuldade. Olha como a graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, de trazer essa mensagem, pregar o evangelho para os gentios. Extraordinário. Verdade. Eu acredito, irmão Nilson, irmãos, que vocês já tenham ouvido a seguinte expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade? É uma falácia. É uma falácia. Desde que o salvo, ele manifeste isso que Paulo afirma aqui no verso 4, né? Eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? O que demonstra que nós somos eleitos de Deus é a obra de santificação que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. Antes de aceitarmos a Cristo, talvez, né, e muitos se encaixam nessa realidade, viviam uma vida pregressa, mergulhada na prostituição e em tanta coisa, né? Mas quando crê no Evangelho,
quando aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, transforma a realidade por completo. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque ele foi eleito. Para quê? Com que objetivo? Viver em santificação, viver uma vida irrepreensível. Olha a expressão. Irrepreensível diante dele. De quem? De Cristo. De Cristo. Em amor. Não é uma santidade hipócrita. É uma santidade que tem como pano de fundo o amor. O amor. Porque a santidade que olha para o próximo com um olhar de superioridade, de orgulho, de soberba, não é santidade. A verdadeira santidade, a santidade espiritual, como bênção, ela tem como base o amor. A gente pode ver a parábola do samaritano. É exatamente isso, né? É a mesma, se colocar no lugar da pessoa. Só quem ama, né? É amor. É exatamente sobre isso, né? Sim. E Paulo continua, né, destacando estas bênçãos espirituais. No verso 5, Paulo diz que nós fomos predestinados para filhos de adoção por Cristo Jesus. Olha só, outra faceta dessas bênçãos espirituais. Nos tornamos filhos por adoção. Há quem pense que todas as pessoas são filhos de Deus. Não, não são. Nós somos criaturas de Deus. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram predestinados em quem? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que podem ser chamados filhos de Deus por adoção são aqueles que estão em Cristo. São aqueles que estão em Cristo. Olha que outra bênção maravilhosa. E Paulo continua, né? Para louvor de sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha só, né? Antes de Cristo, nós estávamos, né, debaixo da ira de Deus por conta dos nossos pecados. Mas em Cristo, nós fomos feitos agradáveis para com Deus. Que coisa maravilhosa, irmão Nilson. Quantas bênçãos, né? E o texto, até o verso 14, Paulo fala de diversas outras bênçãos. Ele fala que nós fomos remidos por meio do sangue de Cristo, né? Acolhidos por sua vontade redentora, selados com o Espírito Santo da promessa e assegurando assim a nossa legitimidade, né, para tomar posse das promessas de Deus. Olha quantas bênçãos espirituais maravilhosas nós tomamos posse em Cristo Jesus. Eu vejo a adoção da gente como filhos na família de Deus, o exemplo do filho pródigo, né? Tá no mundo, volta sujo, de lama, de porco, e quando ele tem um encontro com o pai, o que ele vem, o pensamento dele é assim, eu quero ser servo. Porque o servo, ainda que seja servo, vivendo ali na casa do pai, o servo ele tem direitos, ele come bem, ele tem um conforto. Mas não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus propôs para nós. De não sermos servos, sermos filhos. Quando o menino chega, o que o pai faz? O pai não manda ele tomar um banho, tirar a roupa, vai tomar um banho. O pai, do jeito que ele está, ele aceita, assim como Deus nos aceitou. Ele abraça o menino, dá um beijo ao menino e manda trocar as vestes e conhece. Esse exemplo é extraordinário. Esse é o exemplo de recebermos como filho, adotarmos como filho, né? Com toda a prerrogativa, com todos os direitos que o filho tem com o pai, não é mesmo? Sim. E aqui, falando dessa conceituação das bênçãos espirituais, eu acho que cabe-nos uma pergunta muito importante. Nós nos sentimos abençoados? Você, meu amado irmão, você se sente abençoado? Você se sente abençoado? Acho que essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Todos os dias. Porque, pasme, meu irmão, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, pastor, quando eu não era crente, eu não sofria tanto como hoje em dia que sou crente. Meu Deus.
Com essa expressão, esse irmão deixou entender que ele não se sentia abençoado. Talvez ele ligou as bênçãos de Deus a coisas terrenas, a coisas materiais. E como é triste alguém que se diz estar em Cristo e não se sentir abençoado. Olha, nós destacamos apenas aqui, Paulo, né? Destacou, né, aqui apenas algumas das bênçãos espirituais com as quais nós fomos abençoados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, será que nós nos sentimos abençoados, irmãos? Ou nós somos produtos desse meio gospel que nós vivemos na atualidade? Desse evangelicalismo que deturpa a verdade do evangelho, como se as bênçãos de Deus estivessem relacionadas à honra, à glória, ao poder terreno. É importante nós fazermos essa reflexão. Será que nós nos sentimos abençoados? Você se sente um crente abençoado? Uma ótima pergunta. Faz toda a diferença, né? Pensarmos sobre isso, entender essas bênçãos e ser feliz e grato a Deus por elas, né? Que elas são grandiosas, faz toda a diferença na nossa vida. Mas nós, como você falou, é importante, gostei. Essa reflexão todos nós temos que fazer, todos os dias. Porque no meio das lutas, no meio da tempestade, de todos os percalços da vida, a gente acaba esquecendo disso. E não entende isso. Essas bênçãos já estão conosco. Nós devemos desfrutá-las. E não só desfrutar, ser grato ao Senhor pela essa obra extraordinária que Ele fez em nós, através do Seu Filho Jesus. Então isso é importante. E fora o que nós temos ainda, que é a eternidade, passar com Ele. Mas não podemos esquecer nunca, né, pastor Deito? Todos os dias refletir. Muito bom. Outro ponto que eu acho que é importante aqui nós falarmos é: para quem são essas bênçãos espirituais? Para quem são essas bênçãos espirituais, irmão? É para todo mundo? Será que é para todo mundo? Não. O que é que você acha? Não. O que é que você me diz? Essas bênçãos são para os filhos, né? São para os filhos. São para os filhos. São para aqueles que estão em Cristo, Cristo. Jesus. Paulo deixa isso Foi claro. adotado na família, né? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo. Aleluia. O centro é Cristo. Cristo. Cristo é a fonte das bênçãos espirituais. É impossível nisso alguém desfrutar destas bênçãos, alguém desfrutar desses privilégios, se não estiver em Cristo Jesus. Há uma frase na sociedade, né, principalmente no meio do politicamente correto, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não conhece a Bíblia, né? Não leu a Bíblia. Não. A única pessoa que nos leva a Deus, a um relacionamento com Deus e a desfrutar de todas estas bênçãos espirituais é Cristo Jesus. Então, se nós queremos desfrutar dessas bênçãos, se nós queremos nos sentir abençoados, nós precisamos estar em Cristo. E aqui nós devemos fazer uma reflexão importante. Estar em Cristo não significa dizer estar numa religião, até mesmo de viés cristão. Uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é ser religioso. Porque tem muita gente que pensa que para desfrutar das bênçãos espirituais basta ser membro de uma determinada denominação, ter uma carteirinha, ser assíduo a um trabalho da igreja, né? Cumprir as regras daquele lugar, fazer parte de uma determinada convenção. Não. Claro que quem está em Cristo vive essas realidades. Mas o estar em Cristo não se limita a isso. Porque tem muita gente aí que está envolvido com as coisas da religião, mas está longe de Cristo. Um grande fato, para nós percebermos essa realidade, são pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidores de Cristo, mas não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem ter misericórdia. Tocou num ponto forte, hein? Isso é uma realidade no nosso meio.
Você, pastor, principalmente, eu já atendi pessoas, eu não consigo perdoar, meu irmão. Nós sabemos que não é algo tão simples. Requer muito entender tudo isso aqui. Só que assim, quando a partir do momento que nossa mente, metanoia, a gente muda, a gente pensa que o que o Senhor fez por nós, mesmo nós não merecemos, por todos os pecados que cometemos, e Ele nos perdoou, e nós não somos capazes de perdoar alguém que nos ofendeu, então precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre tudo que Cristo fez por nós, sobre esse sacrifício. Então, Ele não está tendo validade para nós. E nós vemos isso constantemente. Pessoas têm dificuldade, não conseguem perdoar mesmo, pessoal daí. E aí? Jesus, certa feita, disse que uma coisa se destacaria para que nós fôssemos conhecidos como seus discípulos. O que é, irmão? Diga. É o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Então tem pessoas que estão na religião, entende? Fazem parte de uma igreja, às vezes até uma igreja evangélica, mas ainda não entenderam o evangelho, não estão em Cristo. Tem pessoas que apenas trocaram de religião, né? Trocaram de denominação cristã. E o amor? Deixaram de ser um católico romano para ser um evangélico protestante. Mas ainda não estão em Cristo. Cristo ainda não nasceu em seus corações. Cristo ainda não foi desenvolvido nas suas atitudes, né? Nas suas ações. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Então, estar em Cristo é diferente de fazer parte do sistema religioso, de estar numa religião. Engraçado que tem uma frase que ela virou jargão, até no nosso meio, no secular e no nosso também. Tamo junto. Tamo mesmo? Se seria capaz mesmo demonstrar esse amor de forma de se colocar no lugar daquela pessoa? Quando se fala colocar no lugar da pessoa, é sofrer o que ela está passando, sentir os sentimentos dela, e não só isso, e auxiliá-la, ajudá-la. O que nós fazemos é igual a parábola. Passamos como lá o sacerdote, como o levita, olhamos. Esse é o amor distante. Não é um amor com ação, é o amor que olha, é uma pena, né? Vou orar por você. É o que mais nós vemos no nosso meio cristão. Ninguém se coloca no lugar de ninguém. Eu falo assim, ninguém, né? Não estou generalizando. Tem muitas pessoas que estão vivendo literalmente isso, né? Se coloca no lugar da pessoa, né? O que se precisa, meu irmão? Não vamos chorar junto, né? Vou te ajudar, né? Viver essa comunhão, essa união que é a igreja. Mas muitos não. Você pode ver, em boa parte dos cultos, acaba os cultos, o que nós fazemos? Cada um entra no seu carro, os que têm carro, mal conversamos uns com os outros. Entendemos que a dinâmica da vida tem muitas coisas, nossos afazeres, sim, mas nós precisamos entender que esses momentos de comunhão é importante. Até porque nós não vamos chegar sozinhos no céu. Nós vamos chegar em coletivo, a igreja, e nós precisamos aprender a nos relacionar melhor uns com os outros. E nós estamos longe disso, pastor. Eu vejo isso. Eu também estou inserido nisso. Nós precisamos melhorar nosso relacionamento com os nossos irmãos. Em amor, como Cristo demonstrou por nós. E isso é estar em Cristo. Estar em Cristo diz respeito o quanto de Cristo há em nós. Olha só. Denuncia. O quanto de Cristo há em nós. Sabe o que é que demonstra que nós estamos em Cristo? É o quanto de Cristo há em nós. Precisamos fazer essa reflexão. O quanto de Cristo há em nós? Será que nós estamos realmente em Cristo? Ou nós somos apenas uma pessoa religiosa? Precisamos refletir nisso. Porque se a gente não para cada dia para fazer uma autorreflexão, a gente corre o perigo de cair na religiosidade e estar longe de Cristo. E para desfrutar destas bênçãos espirituais que Paulo fala aqui, é necessário estar em Cristo e não apenas na religião. Mas outro ponto que nós precisamos aqui frisar, e o nosso comentarista destacou muito bem aqui, é a superioridade das bênçãos espirituais em relação às materiais, né? Quando a gente fala assim de bênção, hoje em dia,
né? Muita pessoa já liga logo um bom emprego, né? Muito já diz assim, a bênção para mim é um Pix caindo na minha conta, né? Mas a gente precisa entender que as bênçãos espirituais, elas são superiores às materiais. Precisamos das bênçãos materiais? Precisamos. Eu costumo dizer aos irmãos, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos das bênçãos materiais, até para servir a Deus, até para cooperar na obra do Senhor, porque a obra do Senhor também tem necessidades materiais. Nós não queremos aqui desqualificar as bênçãos materiais, né? Nós queremos aqui destacar que as bênçãos materiais não são o fim. Elas são importantes, mas elas não são o fim da nossa vida como cristãos. Elas são secundárias, né? Elas são secundárias. E por isso que Jesus disse assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Uau. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho interessante que, como ele escreve essa carta, a gente está falando de Éfeso, e, né, já fez a primeira aula, o irmão já trouxe esse panorama para nós, sobre o templo de Diana, que era um dos 8ª maravilha daquela época, situoso em riqueza, em ouro, e as pessoas vinham de todos os cantos para poder essa adoração, esse culto a Diana, e as pessoas ficavam encantadas com a beleza, com a riqueza. E ele faz esse contraponto em relação às bênçãos materiais no Antigo Testamento. Só que assim, ó, no Antigo Testamento, tá lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 ao 13, só que ela estava condicionada, essas bênçãos materiais que Deus entregava para o seu povo, à sua obediência. Se eles fossem obedientes, essas bênçãos materiais eles recebiam. E o apóstolo Paulo está fazendo um contraponto, dizendo que essas bênçãos, elas são importantes, mas para nós, agora, nessa época contemporânea da graça, elas são secundárias. São as bênçãos espirituais, no qual nós estamos comentando aqui. Isso. Porque Deus, ele também nos deseja abençoar com bênçãos Sim. materiais, você concorda? Claro, né? Eu sou um exemplo. As bênçãos materiais, né? Apesar de que a promessa de Deuteronômio 28, né? E o contexto do Antigo Testamento, quando se fala de bênção, está ligado ao aspecto material, mas Deus não tinha bênção material só para o povo de Israel, né? Deus também quer nos abençoar Sim. com bênçãos materiais, pois como eu falei, né, para nós servirmos a Deus nos dias atuais, nós precisamos também das bênçãos materiais. Como é que nós vamos construir templos? Como é que nós vamos sustentar missionários? Como é que nós vamos desenvolver projetos sociais se nós não tivermos também as bênçãos materiais? Então, apesar de serem secundárias, elas também são importantes na nossa vida. E precisamos dela, né? Eu acho que o nosso grande desafio hoje, ainda mais levando em conta o contexto evangélico no qual nós vivemos no Brasil, é entender que o fim da vida cristã não são as bênçãos materiais, mas sim que Deus nos dá essas bênçãos como coisas secundárias para que nós possamos servi-lo. Porque tem muita gente que não... Eles querem as bênçãos materiais, mas eles não sabem usar essas bênçãos para beneficiar o próximo, para beneficiar a obra de Deus. A gente falou no amor. Se não tem a ação do amor evidenciada, é só a história. Santidade, no aspecto moral sem amor, às vezes acaba indo para o caminho da religiosidade. Da mesma forma, as bênçãos materiais, sem o amor, elas acabam gerando avareza no coração do cristão. Aí o coração começa, ao invés de adorar a Cristo, ao invés de estar em Cristo, está em Mamon. Tem muito, hein? Se perde fácil, né? Por isso que as bênçãos espirituais, elas são superiores, né, às bênçãos materiais. Nós precisamos buscar em primeiro lugar as bênçãos espirituais, desenvolver o nosso relacionamento com Cristo, avançar em santidade, avançar em piedade, avançar para que a nossa vida ela esteja alinhada com o Evangelho.
Esse é o primeiro grande desafio. E se nossa vida estiver alinhada com o Evangelho, estiver alinhada com a palavra de Deus, ou seja, se nós estivermos em obediência a Cristo, nós também seremos alvo de bênçãos materiais. Tem que ter obediência. Eu acredito piamente nisso, que a prosperidade, ela está ligada à obediência. É fato, é bíblico. Verdade, não tem como. Se você não é obediente à palavra do Senhor, a Ele, ao seu mandamento, não tem como, professor Adeilton. E quando o cristão, ele coloca as bênçãos espirituais em primeiro lugar, ele consegue usar as bênçãos materiais para a glória de Deus. Puxa, isso é importante, repete. Isso é muito importante. Quando o crente, ele consegue colocar as bênçãos espirituais em primeiro lugar, ele consegue usar as materiais para a glória de Deus. Uau, extraordinário. Para a glória de Deus, servindo a igreja, servindo ao próximo, servindo ao semelhante. E o próprio Cristo falou disso, né? Em Marcos, capítulo 10, né, 25 a 31. Ele disse que... Vamos ler esse texto? Vamos. Marcos, lê para a gente, por favor, Nilson. Pegar. Marcos, capítulo de número 10, verso 25 a 31. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si, quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro e a vida eterna. Você consegue perceber que Cristo fala aí desse contraponto das bênçãos espirituais e materiais. E ele deixa claro que aquele que renuncia, né, coisas do aspecto da vida, materiais, por amor a Cristo, ele vai receber 100 vezes mais. Ou seja, existe uma recompensa também terrena. Porque a gente está aqui, meu irmão, a gente não está no céu ainda. Né? A gente não está com os anjos, com os serafins. A gente ainda está nesse mundo. Né? E a gente tem necessidades materiais. Precisa, né? E Cristo tem o desejo e o prazer de abençoar o crente com bênçãos materiais também, né? Desde que ele seja obediente, fiel, mesmo sendo perseguido. Veja, olha o que é que Cristo diz aí. Mesmo num contexto de perseguição. Porque esse mundo jamais vai aceitar o fato de nós estarmos submissos ao Evangelho. Ele fala, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Aí Jesus, e no mundo vindouro, a vida eterna. Então, o próprio Cristo, ele destaca, né, que o cristão, ele tanto desfruta de bênçãos espirituais, como também de bênçãos materiais. O grande desafio é nisso. Não podemos colocar os nossos olhos nas bênçãos materiais. Precisamos priorizar as bênçãos espirituais. Repito, para que nós possamos usar as bênçãos materiais para a glória de Deus. E vem-nos uma advertência com relação a isso, muito forte do apóstolo Paulo, que está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, quando Paulo diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Profundo, né? Então, Paulo alerta aqui os cristãos, não coloque o seu coração nas bênçãos materiais, nas coisas desta vida. Tem algo que está além, que é mais importante, que são as bênçãos espirituais. Então, quando o nosso coração está nas bênçãos espirituais, a gente desfruta das materiais, entendendo que elas são passageiras, que elas são transitórias, porque a vida é passageira, a vida é transitória.
Por isso que nós não podemos nos apegar às bênçãos Na materiais. eternidade nós não vamos precisar dessas bênçãos materiais. Quando a gente partir dessa vida para outra, você não vai levar o seu carro importado, você não vai levar o dinheiro que você tem juntado na sua conta. Meus irmãos, esperamos de todo o coração que essas reflexões aqui possam ajudar você, professor, a preparar a sua aula, possa ajudar você, aluno, né, a ampliar a sua reflexão nesse tema tão importante que é as bênçãos espirituais. Precisamos valorizar, precisamos nos sentir abençoados, porque nós somos abençoados. Verdade. Irmão Nilson, deixa as suas considerações finais. Nós já falamos que a ideia dessa videoaula não é dar aula, né? É trazer subsídio para os nossos colegas que vão ministrar essa aula no próximo domingo. Além de todas as bênçãos que a Trindade trabalhou de forma ali separada e em conjunta, para cada um teve o seu papel, e aí nós falamos de selo, né? Eu achei interessante essa forma. Principalmente na cidade de Éfeso, o que acontecia? Os fenícios vinham comprar madeira em Éfeso, só que assim, era em grandes quantidades. Eles não levavam essa madeira. O que eles faziam? Essa madeira era selada, que pertencia àquele dono. E aí, um certo tempo, ele vinha para poder transportar essa madeira. E para a nossa vida, essas bênçãos também, nós fomos selados, né? O Senhor nos comprou com preço de sangue e Ele nos selou com propriedade dEle. Nós somos selados, nós não podemos ser tocados, porque Ele vem buscar, nós somos dEle. Então, assim, propriedade de Deus, Ele vem nos buscar. Então, eu achei isso interessante nessa colocação, entender, irmãos, professores, alunos, que nós somos propriedades exclusivas do Senhor e nós temos esse selo de garantia da promessa que Ele vem nos buscar e estaremos com Ele na glória, vivendo essa comunhão como filhos, com toda a prerrogativa que Ele nos adotou em Cristo Jesus. Amém. Então, meu querido professor aluno, se sinta abençoado. Eu quero encerrar essa aula com meu irmão Nilson dizendo: você é em Cristo Jesus abençoado, a sua família é abençoada, a sua casa é do Senhor. Sinta isso, tome posse disso e que você tenha uma excelente aula para a glória do Senhor. Faça uma oração, irmão Nilson, para nós encerrarmos. Amém. Oremos. Soberano Jesus, Pai amado e querido, Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, estudando a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir dessa forma. Precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda. Pai, nós oramos também para os Teus filhos que vão ministrar essa aula. Que o Senhor possa falar através das vidas deles, Senhor. E que cada aluno, cada ouvinte em sua congregação venha ouvir esta aula, venha participar dessa aula, venham ser cheios, Senhor. Venha aprender, venha entender, Senhor, a diferença, Senhor, dessas bênçãos materiais que o Senhor nos concede também. Mas elas não são superiores às bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, que o Senhor nos concedeu. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.